Bom dia a todos. Quero agradecer a presença virtual dos nossos alunos que estariam em aula agora. Mas agora, nesse momento, a gente vai dar início à nossa primeira semana da América Latina da Universidade de Ribeirão Preto, que é uma iniciativa para a gente, de alguma forma, se encontrar, né, nesse primeiro semestre, fazer um evento nesse primeiro semestre, porque tradicionalmente a gente costuma fazer um encontro da cultura nesse período que se nós estivéssemos presencialmente. Como a gente não pode fazer um encontro, porque não estamos presencialmente um ao lado do outro, a gente decidiu fazer uma semana sobre a América Latina e trazer diferentes perspectivas sobre essa região. Então, espero que vocês, alunos, aproveitem bastante. E quero também aproveitar esse momento para agradecer a presença dos nossos palestrantes. E vou passar, na verdade, a palavra para o professor Alfredo, que vai fazer a apresentação dos nossos palestrantes, mas desde já quero agradecer a disponibilidade deles. São todos colegas e amigos muito queridos nossos, então é uma grande honra recebê-los, ainda que também virtualmente aqui na Universidade de Ribeirão Preto. Obrigada. Obrigado, professora. Então, bom dia a todos alunos, né, que estão nos assistindo, aos nossos palestrantes, o professor Roberto Mal, a professora Milagro Mengana, a professora Marcela Franzoni. A gente hoje, então, como a professora Carol, a gente vai fazer uma iniciativa nova, né, em tempos de pandemia a gente tem que se reinventar. Então, aquilo que seria o nosso encontro da cultura se transformou numa semana de palestras sobre a América Latina, né? E espero que todos os alunos aproveitem muito. Nós conseguimos, né? Tivemos o gentil aceite de diversos palestrantes para todos os dias da semana, de todos os países, coisa que se a gente estivesse fazendo este projeto, né, esse evento, se fosse de forma presencial e não virtual, a gente não ia ter essa possibilidade, mas as restrições acabam, né, dando para a gente novas oportunidades. Então, antes de mais nada, né, agradecer ao professor Moll, professora Marcela, professora Milagro por estar participando. Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre América Latina, região da América Central e Caribe, né, e a gente trouxe 3 especialistas aqui em países importantes da região para conversar sobre isso com vocês, tá bom? Eu acho que a gente pode começar os temas hoje, né, as falas, por ordem alfabética. Então, deixa eu ver quem é que fica primeiro aqui. É o professor, a professora Marcela, né, MA. Então, Marcela, se você puder gentilmente ser a primeira a falar, muito obrigado por estar aqui, viu? Eu que agradeço, Alfredo, Carol, pelo convite. Estou muito feliz de participar. Vai ser eu tinha me preparado para entre 25 minutos e meia hora, mas vou tentar dar uma encurtada. Bom, então meu nome é Marcela, eu sou doutoranda no programa Santiago Dantas e atualmente eu estou aqui nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, para fazer um estágio de pesquisa de 1 ano em San Diego. Então, eu pesquiso a política externa mexicana e o que eu queria apresentar para vocês hoje é mais eu dividi minha apresentação em 4 partes, então eu vou tratar primeiro de uma dimensão mais estrutural da política externa mexicana e como pensar o México no sistema internacional hoje, né, mais propriamente do que a sua política externa. Depois eu vou falar um pouquinho da história mexicana. Vou me deter um pouco mais na virada dos anos 80, então, o que representou essa virada dos anos 80 e depois as relações do México com a América Latina, porque eu acho que é um momento chave, né, os analistas colocam como um momento chave da história mexicana, da política externa. E depois eu falo um pouquinho sobre a parte mais recente da política externa mexicana, do desenvolvimento econômico, que aí é dos anos 2000 até 2020, né, tentando englobar um pouco o governo atual, que é o governo de Andrés Manuel López Obrador. Bom, sempre quando os autores começam a falar sobre o México, né, o México tem uma posição geográfica bastante interessante na América Latina. Então, o México ele é um país que tem um passado histórico, cultural, social, em comum com os outros países da América Latina, em especial muito comparado com o Brasil, né, pelas dimensões territoriais, populacionais, mas é um país que nos anos 80 fez uma escolha de associação com o norte desenvolvido, né? Então, essa escolha, ela modificou completamente as bases da política externa mexicana. Ela suspendeu as bases latino-americanas e tornou institucionalmente os Estados Unidos como uma prioridade para a política externa mexicana. Então, isso vai mudar o padrão de relação entre o México e a América Latina
e também vai levar, nos anos 80, à abertura política, que foi o processo em que o PRI acabou perdendo as eleições dos anos 2000 e que abriu as portas para a entrada de outros partidos no cenário político nacional. A gente já vai ver isso mais detalhadamente. Bom, então o México ele está localizado, ele divide fronteira com um país mais militarizado do sistema internacional, com os Estados Unidos, o que historicamente representa uma grande ameaça para o México, no sentido de que os dois países fizeram uma guerra em 1846 e 1848, em que o México perdeu metade do seu território para os Estados Unidos, e isso trouxe para dentro da política externa mexicana um objetivo permanente de defender a sua autonomia e de defender a sua soberania no sistema internacional. Então, seja em governos mais de direita, de centro, ou de centro-esquerda, ou mais de centro, a gente vai ver esse objetivo permanente na política externa mexicana, né? Justamente, então, justificado pela posição geográfica do México na América Latina e a divisa com os Estados Unidos. Por outro lado, né, o México ele teve uma trajetória de desenvolvimento econômico comum a outros países da América Latina e também tem problemas de desenvolvimento sociais, econômicos e políticos similares à América Latina. Então, mesmo que o México tenha escolhido os Estados Unidos, a gente não identifica na política externa mexicana o desaparecimento completo da América Latina. A América Latina vai ser sempre lembrada, apesar de, em termos práticos, ela não ser uma alternativa a relação com os Estados Unidos, mas ela vai ter um papel simbólico bastante importante na política externa mexicana. Então, essa dupla posição geopolítica, né, é interpretada pelos autores como talvez uma oportunidade, no sentido de que o México poderia exercer um papel de mediador entre as relações norte e sul, mas, sobretudo, trouxe para a política externa mexicana o que os autores chamam de um dilema, que é como administrar essas relações com os Estados Unidos. Então, como administrar essas relações com um vizinho que é extremamente mais forte do que você, né, mais poderoso do que você em termos de recursos de poder, e como lidar com essa assimetria, tanto na política externa, tanto no desenvolvimento econômico. Bom, então, como eu disse, né, o México ele é um caso... Passando agora para o ponto 2, que é uma parte mais histórica, né, o México ele tem um histórico no século XX de políticas independentes em relação aos Estados Unidos, ou de uma tentativa de desenvolver políticas mais independentes em relação aos Estados Unidos. Então, o México ele fez uma revolução de 1910 a 1917. Dessa revolução de 17 saiu uma Constituição, que é a Constituição vigente até hoje, apesar de algumas modificações, de diversas modificações. Então, essa Constituição trouxe defesas, trouxe questões sociais e questões políticas muito significativas na região, então, como, por exemplo, o direito direito à terra, né, a participação comunal, fez a reforma agrária, direitos trabalhistas, então foi uma Constituição muito avançada em termos de direitos sociais naquele momento. E a Revolução de 1910, ela foi institucionalizada nos anos seguintes, no governo do Partido Revolucionário Institucional. Então, a gente pode dizer que o PRI é o partido que nasce da Revolução e é o mesmo partido que vai fazer a contra-revolução, o que faz o México um caso também bastante único, bastante singular na América Latina. Então, veja, a gente tem um partido que sai da Revolução, que vai institucionalizar essas demandas revolucionárias, os direitos sociais e políticos, vai fazer o que os autores chamam de um desenvolvimento estabilizador, que pode ser comparado também com outros países da América Latina, assim como o Brasil, por exemplo, quando os nossos países fizeram a industrialização por substituição de importações, que era uma tentativa de desenvolver as indústrias nacionais dos respectivos países da América Latina. Então, se a gente olha para esse processo durante o século XX, a gente tem que lembrar que o México e o Brasil foram os países que mais avançaram em termos de industrialização. E no caso mexicano, isso é muito atribuído a uma estabilidade política devido ao regime de partido único, que foi o Partido Revolucionário Institucional. Então, ele ficou no poder de 1929 até os anos 2000, quando ele perde as eleições para o Partido da Ação Nacional. Então, isso torna, o caso mexicano muito singular, no sentido de que não há golpes militares, como em outros países da América Latina, mas, claro, né, isso está muito sujeito a questionamentos, porque era um governo extremamente autoritário internamente, né, com históricos de fraudes nas eleições muito claros, e também um governo que sempre levava, né, o governo anterior sempre indicava o seu sucessor,
né? Então, apesar de ser um governo estável em termos políticos, era um governo com problemas autoritários e com questões autoritárias bastante significativas. Agora, é claro que esse pacto ele vai chegar a um esgotamento, né? Então, vocês sabem que em 1968, a gente tem o México passa pelo massacre de Tlatelolco. Então, isso, em 1968, levou a essa, que foi o movimento dos estudantes, né? Isso levou a um desgaste desse pacto entre os trabalhadores, entre o governo e entre a elite política. Então, isso vai levar, depois, nos anos 2000, à perda do PRI, do Poder Executivo mexicano, né? Então, é um processo longo que eu vou tentar detalhar um pouquinho mais adiante. Bom, nesse sentido, então, nos anos 60, né, o México, o PRI, o Partido Revolucionário Institucional, ele desenvolve várias políticas de posição independente em relação aos Estados Unidos. Então, o México foi um dos únicos países da América Latina a votar contra a exclusão de Cuba da OEA. O México ele teve uma política externa latino-americanista muito intensa nos anos 60 e nos anos 70. Ele participou do grupo de Contadora, que foi o grupo que negociou as questões, que ajudou a negociar as questões na América Central nos anos 80. Então, tinha uma política externa com bases latino-americanas bastante consolidadas, ainda que os Estados Unidos, em termos comerciais, exercesse forte participação no comércio exterior mexicano, né? Então, mesmo que ele tivesse essa participação, essa base latino-americana na política externa, a América Latina nunca foi uma alternativa em termos econômicos, né? Então, a ideia da política externa mexicana, o objetivo seria que essas outras regiões, a América Latina, a Europa e agora, mais recentemente, a China, pudessem estabelecer contrapesos a essa dependência do México em relação aos Estados Unidos. Bom, esse modelo, como eu disse, esse modelo entra em esgotamento, esse modelo de desenvolvimento de industrialização por substituição de importações entra em esgotamento nos anos 70, os países saem dos anos 70 extremamente endividados, o que no caso do México vai levar à crise da dívida de 1982, né, como vocês sabem, o México decretou moratória, e aí a partir dos anos 80 a gente tem uma reformulação, uma virada no desenvolvimento econômico mexicano e também na política externa, né? O que representou essa virada? Bom, essa virada como que a gente explica, né, um país que teve uma política externa tão independente, que teve tentou ter um desenvolvimento autônomo antes dos anos 80, como que a gente explica ser depois um dos países que mais se aproximaram dos Estados Unidos, né? Então essa é uma questão que sempre que a gente olha para o México é uma questão que vem, né, em mente, que a gente tenta entender. Então, como um país que era tão independente se tornou tão aliado, né, dos Estados Unidos. Bom, vários elementos podem ser discutidos, né? Os autores discutem por perspectivas diferentes, tanto em termos de relações internacionais, são das relações bilaterais México e Estados Unidos, mas também da própria dinâmica doméstica mexicana, dos elementos internos no México que levaram a esse processo de abertura econômica. O que a gente tem que olhar nesse momento? Bom, o México, assim como outros países da América Latina, quando o México passa pela crise da dívida em 82, o México passa a desenvolver políticas liberalizantes, então de abertura econômica, de abertura comercial e financeira, em prol de aumentar esses investimentos externos e expandir as suas exportações, né, ganhar divisas para pagar ou para negociar essa dívida externa. Bom, quando o México faz essas reformas econômicas internas, a gente pode entender a associação com os Estados Unidos como um desdobramento dessas reformas internas. Né? Claro que não um desdobramento automático, natural, porque no começo dessas reformas não estava claro que seria feita a aproximação com os Estados Unidos, mas a gente pode entender que essas reformas foram se aprofundando ao longo do tempo. Então, o México ele começa a liberalizar a partir de 1984, mais ou menos, e a aproximação com os Estados Unidos, a negociação do NAFTA ela começa nos anos 90. Então, a gente pode entender que nos últimos anos o México passou por uma radicalização desse processo de abertura. Então, se inicialmente o país privatizou empresas não estratégicas, né? Depois, o México se desfez de várias empresas que eram propriedade do Estado. O México mexeu na lei de investimento externo, que abriu os setores que eram extremamente regulados à participação do capital internacional. Então, a gente observa que a partir do governo de Salinas de Gortari, que foi em 1988, essas reformas foram sendo aprofundadas e isso acabou levando depois à negociação do NAFTA, né? Essa é uma das explicações.
Outra explicação possível é se a gente for olhar para dentro do empresariado mexicano, né? Então, o empresariado mexicano, ele sempre se desenvolveu extremamente associado ao Estado, né, no sentido que se beneficiava dessas políticas protecionistas do período da industrialização por substituição de importações, e a partir dos anos 80, esse empresariado passou a demandar cada vez mais participação política e também passou a demandar uma mudança do modelo de desenvolvimento, né, que seria também, os empresariados passaram a ser um elemento de pressão também do governo mexicano para que essa mudança fosse implementada. Agora, como eu disse, esse processo de liberalização ele foi paulatino, né? Então o México ele começa essa reformulação nos anos 80, em 84, depois em 86 ele entra no GATT, e depois nos anos 90 começa a negociação com os Estados Unidos, né? Então quando o México entra na negociação com o NAFTA, ele já era um país bastante liberalizado em termos de tarifas comerciais, por exemplo, né? Então não foi o NAFTA que liberalizou o México, né? A liberação comercial ela já veio antes do NAFTA, e o que os autores discutem é que o NAFTA institucionalizou esse processo de abertura, porque ele já vinha anterior ao NAFTA. Outra explicação possível, né, é que o México passou a se aproximar paulatinamente dos Estados Unidos. Então, se antes esses pontos de fricção, né, essa base latino-americanista era um ponto de fricção nas relações com os Estados Unidos, a partir dos anos 80, os países passaram a se entender em temas que eram até então temas de conflito. Por exemplo, a questão da América Central, por exemplo, a velocidade com que o México deveria implementar essa modernização econômica, né, eram temas de conflito e que o México passou a se resolver com os Estados Unidos, e isso acabou levando a uma aproximação mais intensa nos anos 90. E aí é importante olhar que o Canadá e os Estados Unidos fizeram um acordo de livre comércio nos anos 80, em 1989, e que isso gerou dentro da política externa mexicana uma grande urgência de que o país também deveria ter um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, né, de que o México não poderia ficar fora desse processo. Bom, então, são explicações, né? Tentei dar uma pincelada em várias explicações possíveis. Claro que também há uma explicação em termos em termos da conjuntura internacional daquele momento, né? De fim de Guerra Fria e de falta de alternativas para a política externa mexicana. Então, o México olhava para a América Latina, o Brasil, a Argentina e o Uruguai fazendo o Mercosul, e depois olhava para a União Europeia fazendo o Tratado de Maastricht, né? Então, existia uma falta de alternativas naquele momento para a política externa mexicana. E, por outro lado, o México já era tão integrado aos Estados Unidos em termos econômicos, né, já tinha um comércio tão próximo com os Estados Unidos, que esse setor que defendeu o NAFTA defendia uma questão de interdependência, né, da gente aproveitar esses vínculos que já existiam entre os dois países e aproveitar essa proximidade com o maior mercado, até então o maior mercado do mundo, né. Bom, então, gostaria de ressaltar isso, né, que o NAFTA ele não iniciou um processo de abertura no México, mas ele consolidou esse processo com certeza, e que o NAFTA ele potencializou processos que já estavam em andamento. Então, por exemplo, as indústrias maquiladoras, né, que eram essas indústrias de montagem que a gente fala muito no caso mexicano, né, que são indústrias com alto teor de conteúdo importado e que produzem para exportação, elas também já eram um programa dentro do México desde os anos 60. Então, são processos que já vinham dentro do México e que, com certeza, foram potencializados com o acordo. Como eu disse, o acordo mexeu nas bases da política externa mexicana, a América Latina passou a ter muito menos espaço em termos institucionais, né? Isso vai modificar o padrão de relações México-América Latina, e, sobretudo, vai também levar, nos anos seguintes, a partir dos anos 2000, uma ampliação dessa relação com os Estados Unidos. Então, se antes os países tinham uma relação mais comercial, né, essa relação passou a ser expandida para outras áreas, tá? Bom, já encaminhando para a conclusão, né, vou falar um pouco sobre a política externa mais recente. Bom, então, a gente viu que o NAFTA, ele gerou essa demanda, o NAFTA, a liberalização econômica, ela também foi um impulso para a liberalização política. Então, o PRI ele passou a ser cada vez mais questionado dentro do México, inclusive pelos efeitos do NAFTA, né, que são extremamente controversos. Então, há um consenso dentro do México de que o NAFTA, de que os grandes beneficiados pelo NAFTA foram os grandes empresários que já tinham uma associação com os Estados Unidos, né, e que empresas menores e o próprio campo mexicano não conseguiu competir com os Estados Unidos e acabou, né, e nessa liberalização de retirada de apoio, são setores que acabaram não sobreviveram, né, a essa competição.
E que hoje o México, então, é um país que passa por graves problemas em termos de desenvolvimento, problemas muito assemelhados ao que as outras regiões da América Latina enfrentam. Aumento da violência, índice de desigualdade, índice de informalidade, precarização do trabalho, falta produtiva, né, associada a produtos intermediários. São problemas muito assemelhados a outros países da América Latina. Bom, o PRI, ele é extremamente questionado, ele sai do governo, ele perde as eleições nos anos 2000, quando entra o Partido da Ação Nacional, com 2 presidentes, né? Então, 2000 e 2006 tem o presidente Vicente Fox, 2006 a 2012 o presidente Felipe Calderón. O presidente Felipe Calderón, a grande política que ele empreendeu, né, a principal política que ele empreendeu dentro do México foi a política de guerra às drogas, onde ele colocou o exército internamente para combater o narcotráfico. Isso vai ser regulamentado depois no governo Henrique Peña Neto, a partir de 2012, quando o PRI volta ao governo. E em 2018 a gente tem um fato inédito no México, né, que é a eleição de um presidente considerado de centro-esquerda dentro do México, que é o governo de Andrés Manuel López Obrador, que vai ficar no governo até, né, 2024, se a gente ver as tendências, observar as tendências históricas dentro do México, né. Bom, o Andrés Manuel López Obrador, ele entrou com um discurso de grande transformação nacional, né, ele é do movimento Regeneração Nacional, ele já havia competido pelas eleições em 2 outras oportunidades, e aí ele ganhou na terceira. Ele tinha sido chefe de governo da cidade do México e então tinha criado esse partido pelo qual ele foi eleito em 2014. Então era um partido muito recente, muito novo na história mexicana, né? Mas ele em si não é uma figura nova dentro da política nacional. Ele entrou com uma agenda de transformação, gerou muitas expectativas de que essa transformação fosse levar a mudanças mais profundas na estratégia de desenvolvimento econômico e na política externa. Mas o que a gente tem visto, né, não vou me deter mais nisso, mas dependendo do interesse de vocês, a gente pode discutir mais nas perguntas, o que a gente tem visto é que as políticas que ele tem desenvolvido são políticas alinhadas aos Estados Unidos, né, políticas que buscam aproveitar essa proximidade com os Estados Unidos justamente para implementar essa agenda doméstica, né. E um último comentário é que agora, no próximo dia 1 de julho, vai entrar em vigor o novo Tratado de Livre Comércio da América do Norte, que é o TMEC, né, que é o Tratado México, Estados Unidos e Canadá, que também trouxe algumas modificações importantes, né, dentro do México, né, vai trazer algumas informações importantes, questões importantes, especialmente na posição do México dentro da América do Norte, né. O que eu posso dizer é que o tratado, ele reforçou essa posição mexicana na América do Norte e que mesmo num governo de centro-esquerda, né, esses condicionantes estruturais da política externa mexicana, que é o papel geográfico, né, relação com os Estados Unidos, e o próprio NAFTA, que se tornou uma questão estrutural no México, né, essas questões estruturais, elas impedem ou elas limitam profundamente qualquer possibilidade de diversificação das relações econômicas internacionais. Bom, acho que era isso, eu vou parar por aqui, e aí se tiver perguntas a gente volta depois. Obrigada. Tá certo, Marcelo, obrigado, perfeito tempo, tá? Obrigado, eu sei que você teve que cortar um pouco a fala, mas obrigado por contribuir com isso. Eu queria fazer uma ratificação aqui, gente, eu acabei começando a apresentação, né, o evento, sem introduzir o currículo breve dos nossos palestrantes, tá? Então, para quem tinha dúvidas, ou seja, ninguém, a Marcela é especialista em México, né? Ela tem mestrado no Santiago Dantas, todo mundo conhece, e também está fazendo doutorado lá. Atualmente, a Marcela está na Universidade da Califórnia, em San Diego, fazendo parte do doutorado dela, né, sobre México, ali pesquisa de campo, né, perto da fronteira. Então, obrigado, Marcela, pela fala, né. A doutora Milagro Mengana, ela é cubana, que nem eu, ela é bacharel em Direito em Cuba e ela é mestre em Relações Internacionais também em Cuba e ela é doutora pelo Santiago Dantas, assim como eu, né, é especialista em Cuba, América Latina, né, e ela vai estar falando sobre esse tema hoje. Já o Roberto Moll, atualmente ele é professor, né, da Universidade Federal Fluminense, ele também é mestre em História, Estudos Estratégicos, perdão, ele é mestre em Estudos Estratégicos pela Universidade Federal Fluminense também lá em Niterói, e ele é doutor em Relações Internacionais
pelo Santiago Dantas. O doutorado dele, ele se focou em Nicarágua, mas o MOL aí, eu acho que ele é o mais veterano de nós, ele já tem uma gama de estudos bem abrangente, né? Não só estuda Nicarágua, também estuda América Latina, América Central, Estados Unidos, né? Todos nós somos colegas do INEU, e cada um deles vai estar falando aí sobre suas especialidades, tá? Agora eu vou abrir e dar a palavra para a professora Milagro. Milagro, como ya te dije, puedes hablar en portugués o em espanhol, e você agora pode fazer a sua apresentação, 20 minutinhos, eu vou te avisando do tempo, tá bom? Obrigado. Muito bom dia para todos. Obrigada ao Alfredo, a Carolina e ao Niepri pelo convite. Eu vou fazer minha apresentação em espanhol, eu prefiro para apresentar melhor as ideias, mas eu acostumo a misturar um pouco, né, o espanhol com o português. Então, eu vou falar hoje sobre a política externa cubana. Foi o tema principal de meu doutorado, es el área que acostumbro a estudiar. Y voy a dividirla en dos partes. Hasta el 2018, bien abrangente, bien amplia, pero ya entenderemos por qué. Y abordaré más brevemente el nuevo gobierno, la denominada transición generacional que está aconteciendo hoy en Cuba. En este sentido, bueno, Cuba, ¿por qué hasta el 2018? Porque es una etapa tan abrangente, y es que la política externa cubana se ha caracterizado por una centralidad de su sistema político, una estabilidad del mismo y de los actores políticos dentro de este. Y en este sentido, bueno, para estudiarla y comprender la política externa cubana, nosotros tenemos que tener en cuenta algunas características, como son esas características físicas, geopolíticas y económicas, y la situación geopolítica cubana, por lo cual ha diseñado, o el diseño fundamental de la política externa desde 1959 ha sido una política pragmática con una gran flexibilidad de la misma, en el corto, largo, disculpen, en el corto, largo y mediano plazo, además de la incidencia de los Estados Unidos dentro de esa política de Cuba, y las dinámicas que ha tenido que han sido objeto Cuba en su área regional más cercana, que es América Latina. En tal sentido, Cuba también tiene una economía abierta, y por eso ha debido desarrollar una política globalista basada en la diversificación de sus alianzas, también a partir de las diferentes etapas que Cuba ha tenido en este ámbito regional que he dicho, América Latina, que las voy a abordar un poco más adelante. Para entender la estabilidad de este sistema político, bueno, por todos es conocido que ha habido mucha centralidad del mismo. Los poderes legislativos y ejecutivos han sido dominados o han sido diseñados desde el ámbito normativo para estar muy entrelazados. Recordemos que el presidente del Consejo de Estados era también el presidente del Consejo de Ministros, cargos que fueron desempeñados por Fidel Castro hasta el año 2006 y Raúl Castro hasta el año 2018. El Consejo de Estados, en representación de la Asamblea Nacional en aquellos momentos en que ella no estaba sesionando, los máximos representantes también de las Fuerzas Armadas, Fidel como el comandante de las Fuerzas Armadas, Raúl como el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, y los cargos buenos de secretario del Partido Comunista de Cuba, que Raúl va a desempeñar hasta el 2021, que hablaré de eso también un poco más adelante. En este sentido, se ha dado esa centralidad y estabilidad del sistema político, no solamente desde el ámbito institucional, sino también personal, individual. Y las mudanzas, entonces, eso ha determinado que haya habido dentro de la política doméstica cubana
pocos cambios o cambios poco significativos a lo largo de todos esos años hasta el 2018. Aunque claro que el sistema internacional ha influido en el mismo. En su área regional, como ya dije, América Latina, Cuba pasó por diversas etapas influenciadas ciertamente por la incidencia y sus relaciones con los Estados Unidos. Nosotros tenemos el periodo del alejamiento en la que se produce una ruptura diplomática con todos los países, con casi todos los países del área, excepto con México y Jamaica, tras la expulsión también de Cuba de la OEA en 1962, en la que Cuba entonces reafirma esa posición, esa política globalista de procurar sus alianzas políticas fuera de su ámbito regional, y se afirma entonces como un país socialista y del tercer mundo. Recordemos también que Cuba tuvo participación en las guerras contra la liberación, contra el apartheid en África, en las guerras de liberación nacional africanas. Y en este sentido, el área latinoamericana quedó un poco restricta a la política externa cubana desde su ámbito formal, porque desde el ámbito informal, Cuba entonces desarrolló otras estrategias desde el punto de vista cultural, educacional, de asesoramiento deportivo, etcétera, en esas etapas, para el acercamiento también en su estrategia de pueblo a pueblo. Ya a partir de los años 70, 80 se produce ese entendimiento. En el año 1975 se produce el entendimiento en la OEA al respecto de Cuba, y los países comienzan a retomar, los países de América Latina comienzan a retomar sus relaciones bilaterales con el país. Y Cuba entonces comienza a participar de algunos mecanismos regionales en el área. Ya a partir de la década de los 90, disculpen, sin embargo, con el presidente Ronald Reagan tuvo también un poco de estancamiento estas relaciones debido a su política también sobre la cuenca del Caribe. Pero bueno, ya Cuba estaba desarrollando relaciones bilaterales con el área. En 1990 se produce la caída del campo socialista. Cuba comienza a reforzar esas relaciones bilaterales con la región hasta los años 2000, en la que el ámbito regional, el contexto regional, permite que Cuba participe de mecanismos contestatarios a la política, al sistema hemisférico establecido por los Estados Unidos en la región. Esa primera década de los años 2000, Cuba consiguió participar, insertarse, bueno, el ALBA, la CELAC, ya venía con mejores relaciones en el Caribe, su participación en el CARICOM, y fue una década que permitió los mejores resultados de la política externa cubana en la década posterior. Bueno, en la década que nosotros vivimos, nosotros recordamos entonces que para el año 2014 tuvo finalmente ese acercamiento con los Estados Unidos a partir del gobierno de Barack Obama, en la que, a pesar de no existir una mudanza de objetivos en relación de los Estados Unidos y Cuba hacia Cuba, sí existe una mudanza de estrategia. Se restablecen las relaciones bilaterales, se restablecen las embajadas, hay una aproximación que permite una abertura también económica, una flexibilización económica en relación a nuestro país. Y entonces ya en el año 2016 fue un año cumbre, por así decirlo, para la política externa cubana, en la que se recibió el mayor número de delegaciones oficiales internacionales de diversas partes del mundo. Y además se obtuvo en la cuestión económica, que ha sido un punto, vamos a decir que crítico para el país,
se obtuvo el mayor Producto Interno Bruto para los últimos 15 años. En este sentido, ya los actores políticos dentro de la isla se mantuvieron estables y limitados desde el ámbito normativo, si bien las Fuerzas Armadas pasaron de ser un poder político, de participar del poder político, a ser un agente, un actor económico de importancia dentro de la isla, y que para futuro, como se vio ahora en esta transición generacional, puede establecer diversas bases de cambio, de mudanza dentro de ese sistema político cubano. Y la sociedad civil ha tenido una evolución desde 1959, ha transitado también por varias etapas dentro de la isla. La sociedad civil cubana, bien politizado el término, los actores, pero que también han sido muy limitados dentro de la isla, y que el cambio que se produjo ahora en la Constitución de la República de Cuba en el 2019 tampoco trajo mudanzas significativas al accionar de esa sociedad civil. Entonces nosotros estamos viendo un sistema político que se mantuvo estable durante todos esos años anteriores, disculpen, y una política externa que, aunque ha respondido a las mudanzas del sistema internacional, ha mantenido sus bases también estables. Ha mudado de estrategias anteriormente, y como ya les dije, Cuba participaba o daba asesoramiento militar o participaba de algunas guerras fuera del continente, como en África, pero ese objetivo de promoción o de exportación de la revolución mudó a partir de los años 90, también debido a la pérdida del parcero económico internacional que Cuba tuvo hasta ese tiempo. ¿Qué acontece? Ahora la política cubana tiene cambios significativos, no solo desde la región a partir del año 2014, bueno, en esta segunda década, año 2014, la transición de algunos gobiernos de la región para gobiernos de la derecha, la asunción de gobiernos de derecha. Cuba vive hoy con un gobierno de Donald Trump que ha vuelto a las bases de una guerra fría, a la política de guerra fría tenida anteriormente, medidas económicas que intensifican el bloqueo a Cuba, ejemplo, la suspensión de los vuelos charter, la disminución de las remesas de los familiares cubanos desde los Estados Unidos, la imposibilidad de los barcos que puedan llegar a Cuba y después entrar en 6 meses a puertos norteamericanos, en la reducción al mínimo de las relaciones bilaterales debido al incidente de la embajada norteamericana, en la cuestión, aquel incidente acústico, por la cual se redujo el funcionamiento de las mismas. Y Cuba entonces también está viviendo hoy un cambio que, si bien calificado como generacional, la modificación de la Constitución, la aprobación de esa nueva Constitución de la República de Cuba el año pasado muestra que ese cambio va más allá. Díaz-Canel asumió como presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros en la estructura anterior del sistema político. Y esa aprobación de la Constitución, que había estado siendo estudiada en silencio desde el año 2013 y en la que no tuvo mucha participación los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, fue sacada a la luz, aprobada, discutida con el pueblo de Cuba en un periodo mínimo casi de menos de un año. Y esta aprobación de la Constitución, esta Constitución entonces instituye nuevamente
el cargo del presidente de la República, separa el Consejo de Ministros del Consejo de Estado. El Consejo de Estado con sus funciones, el Consejo de Estado y la Asamblea Nacional con sus funciones legislativas, el Consejo de Ministros como el órgano ejecutivo y de gobierno de la República de Cuba. O sea, se produce una descentralización del sistema político cubano, en la que entonces los representantes económicos más importantes, de los actores económicos más importantes, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias, no están en el Consejo de Estado, sino en el Consejo de Ministros, debido a que hay una imposibilidad de que participen de ambos órganos. Y el Consejo de Ministros, bueno, es el que dirige toda la política económica, social dentro de la isla. Aunque también hay que señalar que el Partido Comunista Cubano seguirá siendo dirigido por Raúl Castro hasta el año 2021. Entonces, ya en Cuba hoy se está viendo que no es solamente la influencia internacional, no es solamente la influencia de su área regional más cercana, sino también las mudanzas propias existentes en la isla, que debido a ese actor económico también, con que son las FARC, ocupando puestos en los órganos más importantes del sistema político cubano, a pesar de que existen lineamientos que han sido discutidos desde el año 2010, la definición de la economía cubana, del sistema político cubano, hoy se puede entender que Cuba está viviendo una transición más allá de lo estrictamente generacional, a pesar también de la política de continuidad que el presidente Díaz-Canel ha tratado de imprimir en sus discursos oficiales. Cuba mantiene esa política de diversificación de parcerías, y creo que en la situación existente hoy nosotros estamos viendo, y un ejemplo muy importante fue la visita oficial de la realeza británica a Cuba, aunque distanciándose de representantes de gobiernos anteriores. No existieron visitas oficiales en relación a Raúl Castro, encuentros en relación a Raúl Castro, pero muestra también un punto muy importante para la isla, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica hoy. En esta situación, Díaz-Canel ha debido asumir con diversos factores negativos, como la indisponibilidad de divisas para el comercio internacional, las restricciones económicas impuestas debido al acceso al petróleo, que como todos sabemos era, en su mayor parte, era negociado con Venezuela, y esto ha traído restricciones, políticas restrictivas o medidas restrictivas a la industria y empresas nacionales dentro de la isla, y algunas medidas un poco fuera de línea, como la creación de cuentas nacionales para el depósito de la población cubana o cubanos en el exterior, para que Cuba compre alimentos fuera de importe alimentos hacia la isla. Entonces, esta es la situación hoy de Cuba. Su punto más vulnerable hoy es la economía y el tema de esa transición doméstica que existe en su sistema político, en un contexto regional también cambiante, y en la que Cuba, que ocupó durante la década anterior un papel más relevante, o que constituyó una bandera para algunos países posicionarse frente al sistema hemisférico de los Estados Unidos, ya no es hoy ese contexto. Gracias, Alfredo. Hasta aquí el... Gracias a ti, Milagro. Mis alumnos aquí de la UNAERPI están cansados de
oírme hablar solo yo de Cuba. Entonces es bueno que alguien más hable de ese tema para que ellos sepan que no son cosas que yo saco de mi cabeça. Deixa eu ligar o switch aqui para o português, gente. Então, professora, muito obrigado pela apresentação. Eu acho que cumpriu bem o propósito, né? Mais além do propósito que a gente tinha proposto, de entender o que é Cuba hoje, a partir do que ela, né, veio se transformando, e depois a gente vai abrir para as perguntinhas, tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Roberto Moll. Professor, mais uma vez, bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar da palestra, e aí você tem 20 minutos, eu te aviso quando estiver faltando 5 pelo chat, tá bom? Bom, obrigado, Alfredo. Eu agradeço muito o convite de estar aqui participando com vocês. Parabenizo, né, essa proposta de fazer uma semana de América Latina. Eu acho que eu já falei isso várias vezes, vocês já devem ter me ouvido falar isso. Acho que a gente no Brasil, principalmente na área de relações internacionais, esquece que a América Latina, que a gente é parte da América Latina, inclusive. Então a gente vê eventos aí sobre 1.500.000 coisas, sei lá, desde BRICS até G20, passando por União Europeia, e a América Latina muitas vezes acaba ficando esquecida das nossas atividades acadêmicas na área de relações internacionais e de história também, que é a área que eu divido aí. Então, agradeço o convite, parabenizo a iniciativa. Para mim é um prazer falar junto com a Milagro e com a Marcela. Eu acho que elas já as conheço e acho que elas são intelectuais assim, excepcionais no que elas trabalham. Eu fico realmente encantado em ver elas falando. A Marcela, então, hoje, enfim, depois a gente conversa. Tem várias coisas para conversar com ela sobre o que ela falou. Uma pequena correção, Alfredo, na hora que você me introduziu. Eu, de fato, meu mestrado, de fato, é em História, o doutorado em Relações Internacionais, mestrado em História na UF. E, atualmente, além de professor da graduação em História na UF, eu sou professor também do programa de mestrado e doutorado de Estratégia e Defesa, lá na UF também. Então, mas, enfim, feitas essas correções, eu vou iniciar minha fala sobre a Nicarágua fazendo uma seguinte ressalva. A minha pesquisa no doutorado, né, ela foi ela colocou foco na relação dos Estados Unidos e Nicarágua, e eu tenho bastante interesse na Nicarágua, mas ultimamente, e vocês vão perceber isso na minha fala, o meu interesse, ele é um interesse, eu não diria regional, porque em relações internacionais a gente entende regional de outra maneira, mas tem caminhado para ser um interesse sistêmico da relação dos Estados Unidos com o Grande Caribe, quer dizer, com a América Central, as Ilhas do Caribe e o Golfo do México. Eu tenho caminhado bastante nesse sentido. Né, e principalmente a partir de uma perspectiva, que é uma perspectiva que um pesquisador chamado Ramon Grossfogel, um cara que estuda Porto Rico, né, ele faz uma definição de Porto Rico que eu estendo aí, nesse caso, para essa região do Grande Caribe e Golfo do México, desse lugar como um lugar estrutural para a hegemonia dos Estados Unidos no sistema internacional. Né, estrutural em 3 aspectos. E eu vou falar dos 3 aspectos em relação à Nicarágua, né, mas estrutural no aspecto que a gente pode chamar de geoeconômico, estrutural no aspecto que a gente pode chamar de geopolítico, estrutural no aspecto que a gente pode chamar de geocultural. Né. No aspecto geoeconômico, né, essa região, e principalmente não, mas essa região, e particularmente a Nicarágua, tem um papel fundamental na constituição histórica do papel hegemônico dos Estados Unidos nesse sistema internacional. No caso da Nicarágua, por exemplo, né, a Nicarágua hoje é o segundo país mais pobre da América Latina, né, fica atrás do Haiti, se não me engano. Esses dados eles variam, mas a Nicarágua fica circulando ali entre os países mais pobres da América Latina, um dos países mais pobres do hemisfério ocidental. Né, e a Nicarágua, por outro lado, recebe uma quantidade de investimentos estrangeiros bastante significativo. E esses investimentos estrangeiros, eles estão em larga medida ligados à produção agrícola, né, e à produção de maquiladoras
mais ou menos no sentido que a Marcela fala para o México. Né? Hoje em dia, por exemplo, as exportações da Nicarágua, elas são em grande medida de café, em torno de 13%, carne bovina em torno de 15%, né? Ouro em torno de 9%, roupas, né, e derivados de têxteis em torno de 20%, e, pasmem vocês, muita gente não sabe, fios e semicondutores não, fios e condutores elétricos, né, para computadores, etc. É isso que a gente usa aqui, assim, né, USB, fio de tomada, em torno de 10% da produção nicaragüense. Bom, por que isso é importante? Né? Isso é importante se a gente pensar hoje na primeira coisa, que é o seguinte: a Nicarágua continua nesse sistema internacional, ou no sistema do Grande Caribe, Golfo do México, como exportador de produtos primários, né? Café, carne e ouro, muito semelhante ao período colonial, inclusive. É claro que não é a mesma coisa, né? Há uma série de mediações entre o que é o colonialismo e o que é esse sistema, e com uma novidade, né? A produção de industrializados com baixa capacidade tecnológica, a gente pode chamar de indústria velha, né, que é roupa, têxteis e fios. O destino desses investimentos, então, são boa parte dos investimentos internacionais nessas áreas, e o destino disso vai 60% para os Estados Unidos, em torno de 60%. É o maior comprador, né, do mercado nicaragüense. Por outro lado, as importações nicaragüenses, né, a maior parte das exportações nicaragüenses estão em petróleo, né, e estão em produtos para fabricação têxtil. Olha que curioso, então, né? A Nicarágua, ela importa produtos para fabricação têxtil, para máquinas, por exemplo, borracha para máquina, etc., petróleo para essas máquinas, produz o têxtil, ou petróleo também para máquinas agrícolas, né, produz o têxtil e exporta novamente, né, para os Estados Unidos esses produtos. Muito curioso, para a fabricação de fios, 8% da importação nicaragüense são de produtos para fabricação de fios. Né? E a Nicarágua, curiosamente, importa algodão. 4%, né, importa algodão. Importa algodão para fabricar roupa e exportar para os Estados Unidos. E quais são os principais parceiros nesse sentido da Nicarágua? Né? A China com 11%, o México com 13% e os Estados Unidos com 24%. Então, olha que curioso o que acontece. Né? A Nicarágua, muitas vezes, importa insumos para a produção de fios e roupas da China, importa da China esses insumos, né, para essa produção, e as empresas estadunidenses ou multinacionais da Nicarágua, e depois exporta isso para os Estados Unidos. Quer dizer, se a gente olhar para a Nicarágua, a gente consegue ver, entre muitas outras coisas, né, a articulação entre a economia chinesa e estadunidense, inclusive na América Latina. Né, e o México funcionando aí também com quase os 13% de importação de insumos que a Nicarágua importa do México e depois exporta, né, para os Estados Unidos, é quase como a Nicarágua funcionando como uma terceirização das maquiladoras mexicanas. Né, e que toda a América Central vai passar por esse processo. Honduras, El Salvador e Nicarágua também. Então, essa relação geoeconômica é uma relação que tende a perpetuar o cenário de dependência da América Central, mais especificamente da Nicarágua, nesse processo. O PIB da Nicarágua, por exemplo, assustadoramente crescia até 2017 4,5% ao ano. Não, que é, assim, um desempenho razoavelmente bom. Em 2017, por motivos que a gente vai ver daqui a pouco, em 2018, o PIB cai 4%. Tem uma queda de 4% ao ano, eu vou chegar nisso daqui a pouco. Do ponto de vista geopolítico, né, a Nicarágua, do ponto de vista geoestratégico, a Nicarágua ela vai ter uma importância enorme para a concepção desse sistema global. Né? A gente pensar aí que a Nicarágua, o mais importante da Nicarágua, a gente acabou de falar de várias questões econômicas, mas o mais importante não é nada disso. O mais importante da Nicarágua é a posição que ela ocupa, de certa maneira. Vender a posição que ela ocupa na América Central, entre o Mediterrâneo e o Pacífico.
Né? Muito pouca gente sabe, mas o primeiro lugar onde se pensou um canal interoceânico entre Pacífico e Atlântico, né, foi a Nicarágua, não no Panamá. Aliás, as condições geográficas da Nicarágua são até hoje muito melhores do que as condições panamenhas para a construção desse canal. A primeira iniciativa do canal, o primeiro projeto é de 1825, né, que era um projeto ainda incipiente e nacional, né, logo depois da independência, quando a América Central ainda era uma única unidade política. Né? Em 1850 tem um acordo entre Inglaterra e Estados Unidos para a construção do canal ali, o chamado Acordo de Clayton-Butler, né? Mas, por questões outras que não vale entrar aqui, o canal acaba sendo construído no Panamá, né, que era parte da Colômbia e depois se torna um estado independente. E é interessante perceber, e também pouca gente nota isso, que a partir da construção do Panamá, e até 1989, durante praticamente todo o século XX, o suposto interesse por uma construção de um canal na Nicarágua, ele permanece. Os Estados Unidos falam várias vezes, empresas estadunidenses várias vezes mostram a iniciativa de construir um novo canal na Nicarágua, porque ele seria mais barato, inclusive. Né? Seria um bom concorrente para o canal do Panamá, para a administração do canal do Panamá, e seria mais barato. Esse interesse permanente ele também é um interesse político, porque é uma forma dos Estados Unidos avisar competidores, sobretudo no momento de Guerra Fria, a Rússia, por exemplo, de que aquilo ali não estava franqueado a iniciativas russas, né, soviéticas, etc. Bom, em 2012, a China, né, os chineses prometem fazer um novo canal para competir com o canal do Panamá pela Nicarágua. Né, isso é muito curioso. E em 2014, os russos prometem ajudar os chineses nesse sentido. Né, e é curioso por que os russos fazem isso. Em 2014 é exatamente o momento onde as questões na Ucrânia e na Crimeia estão se acentuando. Quer dizer, é uma forma dos russos dizerem o seguinte para os Estados Unidos e para a OTAN. Vocês estão colocando um pino de avanço na Ucrânia, no leste europeu, então os russos vão colocar um pino de avanço também na América Central e no Caribe. Em 2014, os russos fazem esse movimento de apoio aos chineses no canal na Nicarágua e fazem vários movimentos em relação à Venezuela e a Cuba, né, de relação com Venezuela e Cuba. E por isso o resgate que a Milagro fala de uma Guerra Fria, do período Trump, etc., é uma coisa que a gente tem que pensar. Bom, em 2013, as expropriações para esse canal elas começam, e isso aumenta a tensão dentro da Nicarágua, a tensão social, porque essas expropriações são feitas de forma muito autoritária pelo governo de Daniel Ortega, um governo supostamente socialista, eu vou voltar nele daqui a pouco. Só que em 2018, essa empresa chinesa que promete fazer o canal, ela falha, ela quebra. Né, e o canal, a partir de então, está num limbo pela sua construção, mas continua sendo um tema importante. Né? Do ponto de vista histórico, né, a Nicarágua, nessa posição nessa posição periférica, que a gente chama, sempre apresentou uma oposição geocultural, digamos assim, as percepções dos Estados Unidos sobre a região. Por que a região é importante geoculturalmente para os Estados Unidos? Porque, obviamente, todo modelo ideológico de percepção do que o mundo é e do que ele deve ser estadunidense, ele começa a se espalhar globalmente, né, que é um modelo eurocêntrico, né, adaptado às realidades estadunidenses, a partir do século XIX, né, e ele passa a ser espalhado para o mundo a partir da América Central e do Caribe. Né, a gente tem que lembrar aí que a Guerra Hispano-Americana, 1898, né, marca ali decisivamente, né, um momento de expansão dos Estados Unidos para fora da América do Norte em direção ao Sul. Muito embora a expansão dos Estados Unidos, a gente tem que pensar nela como anterior a isso, né, como a expansão para o oeste, etc., que não era território estadunidense, do ponto de vista histórico. Mas a Nicarágua sempre mostrou resistência. A Nicarágua, a América Central de forma geral, mas especificamente a Nicarágua, sempre mostrou resistência a essa expansão. Então, na década de 30, a sublevação, por exemplo, do chamado movimento sandinista, que é inspirado na Revolução Mexicana, que a Marcela falou rapidamente aí, e também no socialismo, perspectivas socialistas que não são, ou que pelo menos tentam ser menos eurocêntricas, assim como a Revolução Mexicana também. Né? A percepção de mundo, né, que a Revolução Mexicana coloca a partir
de Zapata, principalmente, é uma revolução que rompe com o eurocentrismo. Na verdade, que de permanência de uma perspectiva de mundo muito mais associada organicamente à América Latina, ao México, no caso, do que a Europa. Né? E o Sandino faz uma coisa muito semelhante, essa mistura de uma percepção de mundo muito específica latino-americana, com o socialismo, com a Revolução Mexicana. Né? Só que o Sandino é derrotado. Né? Ele é contra-hegemônico, uma perspectiva contra-hegemônica, contra-cultural, e ele é derrotado em 30. Né? E a partir daí, inclusive era um camponês, um agricultor. Né? E a partir daí, em 36, né, o que se instala na Nicarágua é um governo autoritário de uma família que vai governar a Nicarágua de 36 até 1979, que é a família Somoza. Essa família ela vai consolidar, na verdade, um modelo estadunidense, essa percepção geocultural estadunidense e tudo que isso legitima. A posição geoestratégica da Nicarágua e a posição geoeconômica da Nicarágua. Esse governo vai ser aliado dos Estados Unidos com grande frequência, né, e, como eu disse, não é um único governante, né, a família governa, às vezes eles governam por fantoches, numa aparente democracia limitada, mas a família Somoza governa a Nicarágua por 40 anos. Né, e nesse processo de governo da família Somoza na Nicarágua, justamente pela vamos dizer, replicação do modelo geocultural estadunidense, né, capitalista, etc., vai se formar aí nesse processo uma classe média ligada ao campo, ligada a essa economia internacional da Nicarágua, que, a partir da crise dos anos 70, vai questionar o governo Somoza, né, vai questionar o autoritarismo do governo Somoza e vai se juntar a uma esquerda que vai reivindicar a Revolução do Sandino lá em 30, misturada ainda mais com o marxismo, né, e vão formar uma aliança muito estranha, que é uma aliança entre conservadores. Né, só para ficar claro, o Somoza era um liberal, na verdade, ele era um autoritário, antidemocrático, ditador, a família era uma família de ditadores, mas com viés liberal na economia. Né, e vai formar uma aliança com elementos conservadores dessa nova classe média e essa nova esquerda da Nicarágua, que vai reivindicar o Sandino, esse é o movimento sandinista. Vai ter uma influência muito interessante também da teologia da libertação. Né? Isso é um outro tema importante para ser estudado. Então, entre os revolucionários sandinistas de 79, vão ter padres, por exemplo. Né? 2 deles morreram recentemente, 2 irmãos, inclusive. E vai ter um apoio ou um incentivo, digamos assim, de Cuba. Né? Essa revolução ela acaba sendo bem sucedida inicialmente, quer dizer, o processo revolucionário é bem sucedido, né? Um processo de ampliação da alfabetização muito rápido, né, como o de Cuba, e vai sofrer um bloqueio econômico contra o de Cuba. A partir de 81, sobretudo, essa aliança de conservadores e a esquerda ela rompe, né, os conservadores vão para a oposição a essa revolução, vão se juntar aos Estados Unidos e vão se juntar aos resquícios do somozismo num grupo chamado Contras, né, que os Estados Unidos vai alimentar, e esse grupo tem o objetivo de fazer a contra-revolução nicaragüense. Esse governo, diferente de Cuba, e dizem que até curiosamente, até por uma recomendação do Fidel Castro, né, o governo mantém eleições e partidos funcionando. Né, dizem que o Fidel fala para o Daniel Ortega, que hoje é presidente, que na época era um dos líderes da Revolução, né, fala assim para Ortega, não se afaste dos Estados Unidos radicalmente, como nós fizemos, e não feche a participação de outros partidos no processo político. Em 84 tem uma eleição, os sandinistas vencem, mas em 89 tem uma outra eleição e o país no caos, por causa do enfrentamento com os contra-revolucionários, enfrentamento militar com os contra-revolucionários financiados pelos Estados Unidos, o país no caos. Os Estados Unidos financiam militarmente essa contra-revolução e financiam os partidos políticos de oposição, e a população no caos opta pelo partido de oposição para dar fim à guerra. Né? E aí quem vence, os sandinistas então são em 89 derrubados a partir do processo democrático, e quem vence é uma nova aliança entre liberais e conservadores que vai governar aí de 89 até 2006, mais ou menos. E esses governos eles vão promover uma série de reformas liberais, vão estar envolvidos numa série de processos de corrupção, né? E é a consolidação dessa geocultura estadunidense, ou seja, do modelo de mundo que naquele momento era neoliberal, expandido dos Estados Unidos para o restante da América Latina, e é a consolidação ali
na Nicarágua. Em 2006, o Daniel Ortega, que era um dos líderes da Revolução e o presidente a partir de 81, né, ele vence, a partir da Revolução em 79, mas especificamente a partir de 81. Ele vence umas eleições em 2006, no bojo da onda rosa na América Latina, né, e quando vence essas eleições, ele ele vai tentar desfazer uma parte desse processo neoliberal que foi feito nos anos anteriores. Então ele vai restabelecer, por exemplo, a gratuidade do ensino escolar, a gratuidade da saúde, a gratuidade do transporte. Vai despenalizar a homossexualidade, por exemplo, né? Que até, por incrível que pareça, até 2006 na Nicarágua era crime. Eu já estou finalizando, Alfredo, eu sei que eu acabei de passar meus 5 minutos, mas só preciso de 2 minutos. O problema, né, e aí os Estados Unidos começam a acusar a Nicarágua, fazer acusações muito estranhas à Nicarágua, de que o governo do Daniel Ortega era financiado pelo narcotráfico, sendo que, curiosamente, na América Central, a Nicarágua é o país onde tem menos interferência do narcotráfico, né, o problema das drogas é muito menor do que em outros países da região, muito, mas muito menor mesmo. Embora seja um país muito pobre, é um dos países mais seguros nesse sentido, na América Latina. Mas era uma tentativa de desestabilizar o governo Daniel Ortega. E em 2012, esse governo começa a tomar medidas, de Ortega começa a tomar medidas autoritárias, muito semelhante ao que acontece com Venezuela e outros países da nossa região. Né? Por exemplo, ele não podia se reeleger, mas ele força uma reeleição legal via Supremo e via Legislativo. Em 2016, ele namora um fechamento legislativo. Né? Chega a tomar essa iniciativa de fechar o Legislativo. Em 2018, sobretudo como consequência da crise de commodities, e esse país é um país, como a gente viu, periférico, portanto, muito alinhado com a exportação de commodities, esse país começa a sofrer com a crise de commodities, embora muito menos que o Brasil, por exemplo, mas em 2018, né, Daniel Ortega começa a dar uma guinada de 180 graus na economia, e já havia dado na política, né, já havia tomado caminhos autoritários desde 2012, em 2018 ele dá uma guinada de uma economia de esquerda, mais ou menos desenvolvimentista, né, mais ou menos preocupada com o bem-estar social de parte da população, e toma uma guinada de retorno ao neoliberalismo e a políticas neoliberais econômicas. Né, e ele vai promover aí, a partir de 2018, também porque, se a gente pensar, o capital chinês começa a voar para fora da Nicarágua de novo, né, e a partir de 2018, ele promove uma série de reformas, entre elas uma reforma da Previdência, que aumentaria a contribuição de aposentados e trabalhadores, por exemplo. Se inicia uma série de protestos na Nicarágua. Esses protestos são um acúmulo, na verdade, da insatisfação com a reforma da Previdência, da insatisfação com o autoritarismo de Ortega, e um acúmulo da insatisfação também com as desapropriações feitas para a construção do canal, questões ambientais, etc. Tudo isso vai se juntar para formar uma série de protestos na Nicarágua a partir de 2018, e aí, a partir daí, né, Ortega se torna ainda mais autoritário. A Nicarágua vai assistir presos políticos, tiros nas ruas, né, e há uma debandada, inclusive, do histórico sandinista em relação ao governo Daniel Ortega. Revolucionários históricos sandinistas começam a debandar do governo Ortega. Existe um livro em português muito, muito interessante, muito precioso, de um desses sandinistas que abandona o governo Ortega, contando a experiência dele desde a Revolução até a relação com o Daniel, chamado Os Muchachos, né? O título está em espanhol, mas o livro tem uma versão em português. E, por fim, né, mais recentemente, Daniel Ortega entrou no grupo dos presidentes e dos governantes um tanto quanto irresponsáveis e malucos, né, que querem negar aí o coronavírus, o Covid. O Ortega sumiu, muita gente achou que ele tivesse morrido, né, porque ele não se manifestou em relação, e ele, emulando outros governantes, né, chegou a falar algo como é só uma gripezinha. Né, e os dados do coronavírus na Nicarágua hoje são completamente obscuros. Assim, a gente não sabe quantas pessoas tem, quantas morreram, etc. Bom, termino por aqui. Peço desculpa por ter passado um pouquinho, Alfredo. E é isso. Prazer falar com vocês. Tranquilo. Muito obrigado, Roberto. Eu, na verdade, até falo para os 3 palestrantes, né, que abordar em 20 minutos, explicar nossos temas de pesquisa, esses países em 20 minutos é uma tarefa difícil. Mas os 3 se saíram muito bem, tá, gente? A ideia é essa mesmo, é passar um geral, um overview dessa região, desses países tão importantes para a região da América Central e do Caribe.
né? A gente sabe que tem muito mais que podia ser falado, tanto do México, quanto da Nicarágua, quanto de Cuba. É uma história hiper rica, hiper complexa. Eu acho que a história de praticamente todos os países da América Latina né? Mas esses casos, eles são emblemáticos, não por acaso, né? Mas obrigado, Roberto, pela fala, tá? A gente tem aí ainda uns 15 minutinhos de evento, que eu vou abrir para perguntas. Então, para o público que está no streaming, a gente já divulgou no NEPRE, as perguntas, elas devem ser feitas através do Instagram do NEPNESEX por direct. Vocês mandam perguntas por direct lá para o Instagram, e os estagiários do NEPNESEX passam as perguntas para nós aqui no hangout principal da palestra, tá bom, gente? Mas, para abrir a cerimônia das perguntas, eu vou abrir com perguntas minhas. Uma pergunta simples para cada um dos palestrantes, né? A ideia também é a gente ter respostas resumidas, né? Para não ficar muito tempo debatendo. Mas eu vou fazer uma pergunta para cada um e depois eu abro o tempo para vocês responderem, tá bom? Então, para a Marcela, a Marcela fez para a gente esse recollect, né, da história do México e frente à inevitável história de interdependência com os Estados Unidos, né, e a gente, inclusive, está escrevendo junto sobre a questão do bloqueio Cuba, né, e relações Cuba-México. E aí, Marcela, uma coisa que eu nunca entendi, por mais que eu estude Estados Unidos, por mais que eu tenha estudado um pouco do Trump, qual é o defeito, né, que o Trump coloca no NAFTA em relação à relação Estados Unidos-México, a relação econômica deles? Por que pro Trump, logo no começo das eleições, né, quando ele vai se eleger, ele fala: o NAFTA não é um bom deal para os Estados Unidos, a gente tem que melhorar isso daí, sendo que você mesma já trouxe para a gente uma série de argumentos que demonstram como o NAFTA ele favorece, né, na relação assimétrica de economia, muito mais os Estados Unidos que o México. E eu já vou deixar as perguntas para Milagre e para o Mol. Em relação a Cuba, Milagro, eu queria que você me respondesse um pouquinho se essa transição que está acontecendo em Cuba, se na sua opinião é de fato uma transição ou seria mais uma modernização, no sentido de que, assim como você bem pontuou, Cuba tem um sistema interno de política externa muito estável ao longo do tempo, né, mas que se adapta de acordo com a conjuntura internacional. Eu queria entender se essa transição ela não é uma necessária modernização, porque, enfim, as pessoas vão ficando mais velhas, a gente vai tendo uma troca geracional, e quando eu digo modernização em vez de transição, é mais no sentido de que não necessariamente mudanças estruturais, mas modernizações estruturais, tá? E para o Roberto, eu tenho um caso muito, muito peculiar, que é a minha tia, quando ela estava se formando em medicina, né, fazendo medicina em Cuba, ela passou uma temporada servindo na Nicarágua, né, ajudando na parte de medicina, obviamente, né, de suporte de medicina, no período do enfrentamento com os contra. E a minha pergunta, Mol, ela é mais uma curiosidade, porque eu não tenho visto muito essa situação hoje em dia. Como é que estariam as relações entre Cuba e Nicarágua no contexto atual, né, dessa guinada ao autoritarismo do Ortega, né, e ao mesmo tempo a ilha ficando isolada na região da América Latina por ter perdido o apoio de governos que antes eram mais simpáticos a Cuba. Então, para vocês responderem em ordem, por gentileza, a Marcela responde primeiro, depois o Milagro, e depois o Roberto. Alfredo, obrigada pela pergunta. Eu vou responder e vou estabelecer conexões com a agenda do Roberto, porque
Bom, o Trump criticava o NAFTA, né? Ele criticava o NAFTA no sentido de que o NAFTA ele queria corrigir um déficit que os Estados Unidos tinham com o México, né? Esse era o argumento principal. Mas quando a gente olha hoje o novo tratado, né, que é o TMEC, que é o Tratado México, Estados Unidos e Canadá, o que a gente vê, eu acho que são duas conclusões mais assim gerais que a gente pode extrair do tratado. A primeira, que o tratado é uma tentativa de reposicionar o México e o Canadá na estratégia dos Estados Unidos de combate e de controle da ascensão econômica da China, né? Eu acho que essa é uma primeira conclusão. E a segunda conclusão é que o tratado vai reforçar o papel dos Estados Unidos e do Canadá como grandes produtores, como produtores de tecnologia na América do Norte, né? Então, a tendência do tratado é que o México que se reforce o papel do México como um país maquilador e que os Estados Unidos e o Canadá concentrem, então, essas atividades de alta tecnologia, que de fato já era uma tendência dentro do acordo, né? E aí eu trago duas questões que foram negociadas e que, a princípio, talvez esperadas, que fossem trazer impactos muito negativos no México, mas que hoje, dados os procedimentos de implementação, pode ser que os efeitos não sejam tão negativos assim e que indica para esse reforço do México de um papel maquilador, né? Antes de falar, qual é o problema da maquila, né? Então, eu acho que a maquila mexicana, ela diverge um pouco da maquila do que o Roberto falou, né? Porque ela é uma maquila, talvez em termos tecnológicos, o produto é diferente do produto produzido na Nicarágua, né? Justamente porque aqui a maquila mexicana está muito integrada a produção de manufatura nos Estados Unidos. Então, ela se divide no México, né? De acordo com a indústria americana. Então, aqui em Tijuana, por exemplo, é uma região especializada em produtores de eletroeletrônicos, justamente para complementar, né, para exportar insumos para a indústria de tecnologia da Califórnia. Então, assim, dependendo da região do México, a maquila ela vai ser um pouco diferente do que a produção da maquila vai ser diferente de acordo com o que vai ser exportado para os Estados Unidos. E aí, só um dado, né, 89% do que o México exporta é considerado manufatura. Né? Então, o México é um país, né, com muitas críticas ao processo maquilador, mas é um país de exportação manufatureira. Então, as duas medidas que foram negociadas do NAFTA, acho que a primeira é o valor de conteúdo regional, que é as regras de origem. Então, antes, para um produto ser considerado ter o incentivo tarifário, 62% dele tinha que ser produzido na América do Norte. Hoje, esse número passou para 75%. O que isso significa? O tratado está forçando as empresas americanas e forçando as empresas dos 3 países a voltarem a produzir na América do Norte, porque os insumos importados não vão contar para essa diminuição tarifária. Então, é uma tentativa de forçar essas empresas a voltar a produzir nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Há muita discussão se isso vai ser possível, né, dadas as cadeias regionais de valor e que os custos, às vezes, de produzir na China ou de produzir na Ásia é muito menor do que produzir aqui. Então, há uma discussão se isso, de fato, vai levar a essa realocação das empresas, que era uma crítica do governo Trump, né, em relação ao México. E a segunda medida, né, não vou me deter mais, mas a segunda medida é o valor de conteúdo laboral, que diz que 40% da produção de um bem, ele deve ser produzido por trabalhador, isso da indústria automotriz, né? Deve ser produzido por trabalhadores que ganham ao menos $16 hora, né? No México, o salário médio de manufatura por hora é $2,4, né? Então, à primeira vista, isso parece que vai prejudicar a indústria mexicana, mas se você olha a implementação de como vai ser implementado isso, né? As empresas vão ter cotas se elas tiverem empresas de motor, fabricação de motor, elas vão ter cotas se elas tiverem produção de tecnologia e inovação. Então, isso significa que, como 40% da produção que está sujeita a esses altos salários, a tendência é que as empresas concentrem essa produção de alta tecnologia, né, de altos salários, nos Estados Unidos e no Canadá, e renegue ao México um papel maquilador, um papel de bens intermediários, que, ainda que seja considerado manufatura, são bens que estão baseados, a competitividade está baseada nos baixos salários e também na alta precarização do trabalho, né? O tratado é muito complexo, essas nuances, né, fazem muita diferença, então, assim, exige um tempo muito maior de análise e também de compreensão, que eu preciso me deter mais também,
Mas, de modo geral, eu queria reforçar, né, para responder a pergunta do Alfredo, eu queria reforçar que o tratado, ele aprofunda a América do Norte, tenta aprofundar a integração da América do Norte, justamente para conter o papel da China. E mais um dado importante, né, o México ele não se compara o nível de menção que o Trump teve na primeira campanha e na segunda campanha. Né? O México, hoje, perto das ameaças que o Trump teve em 2016, hoje o México é um país querido, vamos dizer assim, né? Então, acho que o cenário mudou muito, o que a gente pode colocar nessa estratégia global dos Estados Unidos. Beleza, obrigado, Marcela. A Milagro agora. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Sí. Alfredo, así, quien estudia Cuba puede ver que en este momento pudiera decirse que hay una modernización de las estructuras, porque dentro del sistema tal vez los actores no han variado mucho y los mecanismos de limitación, de restricción de algunos otros actores también no se han modificado sustancialmente, pero dentro del sistema, dentro de la sociedad cubana, nosotros tenemos que estar atentos a los señales que están dando nuevos actores económicos que están tomando fuerza. En este caso, vamos a decir que son los cuentapropistas, que en el sistema político cubano, disculpen, el sistema político cubano, sí, también a partir de ahí. Si nosotros vemos el análisis, si nosotros vemos la composición de la Asamblea Nacional, ellos solamente representan un 2% de la Asamblea Nacional del Poder Popular, o sea, tienen una escasa representación. Si nosotros vemos las políticas o las medidas económicas tomadas internamente en la isla, han sido, y las instituciones normativas diseñadas para regular este sector económico lo han sido para restringir la tomada de una fuerza o de que este alcance nuevas dimensiones en la isla. Sin embargo, en el nuevo contexto político y de Cuba, nosotros estamos asistiendo a un sector que, sin aún tomar conciencia, tal vez, de su magnitud real dentro de la isla, han habido manifestaciones, han habido algunos señales de que es un sector que puede sí generar algunos elementos de transición dentro de la política cubana, dentro del sistema político cubano en un futuro, en el medio o largo plazo. Y por otra parte es el tema de la sociedad civil cubana, que a pesar de que en esa modificación, en esa aprobación de la nueva Constitución se mantuvieron las mismas limitaciones a la sociedad civil cubana, esta está consiguiendo a través de su interrelación internacional algunas cuestiones como la mayor crítica a algunos mecanismos de la Revolución Cubana, como su diplomacia médica. Nosotros estamos viendo cómo se han incrementado las críticas a los programas médicos de Cuba en el ámbito internacional, que llegó hasta la ONU y que Cuba no respondió y que vino a público a inicios de este año. Sin embargo, ciertamente, hoy nosotros asistimos a una modernización tal vez de esas estructuras, pero lo que no podemos perder de vista es que Cuba está realmente en un medio y largo plazo en una etapa así de transición, más allá de lo generacional. Gracias, Milagro. Respondido. O Roberto, agora. Alfredo, obrigado pela pergunta. Na verdade, eu não sei se eu vou ter uma resposta exata para te dar. O que eu recentemente havia visto é de que existe uma relação próxima entre Cuba e o governo atual, Ortega, inclusive no sentido daquelas vendas de serviços médicos, né? Como foi feito com Mais Médico aqui, também na Venezuela e em outros países. E a relação, além disso, uma relação quase que simbólica
né, em colocar Cuba como uma espécie de espelho, né, um pouco a Venezuela também, eu sei que a Carol sabe muito melhor disso do que eu, né, mas como aquela Venezuela como uma espécie de semi-periferia anti-hegemônica nesse sistema, né, e aí olhando para o México, desculpem, para Nicarágua. Eu só vou dar um pitacozinho no que vocês falaram, porque eu não consigo, né? Eu tenho que... Mas eu prometo que é 1 minuto, assim. É curioso como a gente consegue ver, a partir da fala da Marcela e da Milagro, uma espécie de cascata da precarização, na verdade, que é como esse sistema de divisão internacional do trabalho na nossa região, na região que a gente estuda, na verdade, né, se estabelece. Assim. Quando eu digo uma espécie de terceirização das maquilas mexicanas, é porque se o trabalhador mexicano ganha 2,4 a hora para trabalhar, o trabalhador nicaragüense vai ganhar muito menos do que isso para produzir uma roupa rápida, uma roupa barata, para que aquele trabalhador mexicano gaste menos com a roupa barata e possa receber menos salário sem morrer de fome e sem deixar de se vestir, entende? Então, é um processo de cascata de precarização, assim. É impressionante como a gente pode pegar qualquer roupa nossa, hoje em dia, e principalmente essas que são supostamente importadas dos Estados Unidos, e frequentemente vai ser Vietnã, ou Nicarágua, ou El Salvador, ou Honduras, sabe? A produção de têxteis está se tornando uma espécie de maquila hiper precarizada na América Central. Né? Bom, tirando isso, e aí Cuba, de certa maneira, esse processo de modernização cubano, eu posso estar muito enganado nisso, né? É uma discussão enorme, mas eu vejo quase que como um processo em que Cuba está se ajustando, na verdade, a essa posição na região. Porque Cuba, nesse processo, né, Cuba tem uma coisa muito importante a oferecer, que é uma mão de obra mais especializada do que a nicaragüense, por exemplo, talvez não a mexicana, mas certamente do que a nicaragüense, com custo muito mais barato, ou com custo tão barato quanto a nicaragüense, né? E aí, esses novos atores que a Milagro chama atenção, eu sugeri que as pessoas ficassem muito atentas, por exemplo, à indústria farmacêutica, e ao interesse da indústria farmacêutica e a indústria imobiliária também, de turismo em Cuba, no processo de aproximação com os Estados Unidos. Bom, enfim, era só esse o meu pitaco aí, mas... Beleza, obrigado, Roberto. Bom, agradeço vocês. A gente está com o tempo bem em cima, tá, gente? E a gente recebeu algumas perguntas pelo Instagram. Eu vou tentar sintetizar uma pergunta para cada um. E aí a gente encerra, né? Os alunos que tiverem dúvidas, depois a gente disponibiliza um e-mail, se vocês permitirem, para algum interesse do aluno de pesquisar os temas que vocês têm mais conhecimento e tal, a gente passa para vocês, tá? Eu vou só sintetizar aqui as perguntas. As perguntas que chegaram para a Marcela, juntando aqui, está no chat, Marcela, com as perguntas do Instagram, eu acho que o core aqui, a questão mais importante é se você, como estudiosa no tema, acha que a diversificação do comércio mexicano, das parcerias mexicanas com outros países além do NAFTA, seria ruim para o México, no sentido de, ou seja, além dos Estados Unidos especialmente, seria ruim para o México, né, do ponto de vista estrutural. Aí eu vou deixar a Marcela responder, só um segundo, Marcela, e já passar as outras perguntas para os outros. Para Milagro, as perguntas que chegaram, Milagro, elas têm relação ao futuro de Cuba com os Estados Unidos. Que é uma pergunta que eu recebo bastante, se você acha que, independente do presidente que estiver lá, a gente não vai ter uma mudança estrutural das relações, no mínimo tensas, entre Cuba e Estados Unidos. E para Marcela já passou, e para o MOL, o pessoal fez umas perguntas aqui que elas têm a ver com se existiria uma diversificação, se a Nicarágua tem relações bilaterais diversificadas com outros países fora do sistema interamericano, relações importantes, né? Porque já que ela está com esse processo de ruptura ou afastamento, né, não da região, não no sentido mais estrito da palavra, mas
existe sim uma espécie de isolamento da Nicarágua, se em compensação ela está com essa aproximação de outras regiões do mundo, né? Você já tinha mencionado os planos da China, que depois foram apoiados pela Rússia para construir um canal, mas seria mais no sentido de se as relações dela dependem de outros países fora do sistema interamericano. Tá bom? Então é isso, vamos fazer na hora de novo, a Marcela primeiro, depois o Milagre, depois o Roberto. Tá? Obrigado, gente. Gente, você bem rápida, eu sei que a gente está estourando o tempo. Eu acho que o sonho, né, se a gente fosse colocar de forma bem sintética, o sonho do México seria diversificar, talvez, né, assim, diminuir a dependência dos Estados Unidos. Eu lembro quando eu comecei o mestrado, eu falei, não é possível que não existe outra alternativa, né, e agora eu estou no doutorado e eu me convenci que não existe outra alternativa, então, então só para os dados rapidinho, né, então o México ele exporta para a China 1,5% de tudo que ele produz, né, então assim, é praticamente nada. Para os Estados Unidos é 80%. Então, toda a estrutura mexicana de produção ela está toda concentrada nos Estados Unidos. Para a América Latina, o México exporta 2,8%. Né? Então, as relações, por mais que as tarifas comerciais sejam diminuídas, né, como o caso da Aliança do Pacífico, por exemplo, que é um tratado de livre comércio, as tarifas já eram muito baixas, né? Tem muito pouco impacto em termos de comércio para o México. E aí, quando a gente olha para a América Latina, a gente tem que olhar que grande parte do que o México produz, ele compete com o Brasil diretamente, né? Inclusive os automóveis, por exemplo, que é a indústria manufatureira no México, uma das mais fortes. Então, assim, quando ele volta a produção dele para a América Latina, os custos são mais elevados, custos de transporte, grande parte da produção mexicana compete com a produção brasileira, né? E a estrutura produtiva mexicana está toda voltada para os Estados Unidos, tanto em termos de investimento externo direto, tanto em termos de produção manufatureira, e atrelada, inclusive, às normativas do tratado. Então, eu acho que mais do que a diversificação, ela seria desejável, né? Mas ela não, a pergunta é se ela é possível, né? E não só se ela é desejável. Acho que desejável sim em termos de autonomia, mas se ela é possível. E nesse contexto, eu acho que a grande possibilidade do México ampliar a sua autonomia, ou de tentar negociar algumas concessões, né? Não sei se a gente pode falar de autonomia, mas negociar suas concessões é negociar diretamente a relação com os Estados Unidos, né? Então, tentar negociar algumas questões que para o México são estratégicas e que tem muito diálogo, então, com a própria política interna, aproveitando a magnitude desses laços. E encerro com o fato de que, desde fevereiro desse ano, o México se tornou o principal parceiro comercial dos Estados Unidos em termos de importação e exportação. Isso pode indicar uma mudança, ainda recente, mas talvez possa indicar uma mudança estrutural no comércio dos Estados Unidos, sobretudo pelas medidas impostas contra a China, né? Então, ainda é uma questão que a gente vai ter que olhar mais para frente, mas que indica, então, a força do novo tratado, né, e o papel, que é um papel importante do México dentro dos Estados Unidos, apesar de nem sempre o governo americano reconhecer, o governo dos Estados Unidos reconhecer. Obrigada de novo pela oportunidade, foi um prazer falar com o Roberto e com a Milagro. Obrigado, Marcela. Milagro, agora aquela pergunta de sempre, né? Será que muda? Algum presidente vai mudar essa relação? Milagro, só para te avisar que seu microfone está também mutado, tá? Você tem que abrir ele. Não está dando para abrir? Quer que eu passe para o Marcelo enquanto você vai arrumando aí? Para o Marcelo, para o Roberto. Roberto, você pode então adiantar a sua resposta? Claro, sem problema. Eu também vou tentar ser breve, né? Muito breve. Não, não existe diversificação também na Nicarágua. Eu diria que na América Central, praticamente nenhum país fora do sistema interamericano. Mas, assim, eu estou vendo rapidamente os dados aqui. Em 2018, por exemplo, né, a exportação da Nicarágua é 60% para os Estados Unidos, e o resto é diversificado entre México, El Salvador, Honduras, países vizinhos. Né, o México tem um papel significativo também. E boa parte dessas exportações, dessa relação com o México, é uma ponte para a relação com os Estados Unidos, quer dizer, de compra e venda nesse sistema. Então, não. A China tem em torno de 1,2% também. E isso é histórico na sua relação comercial, né, de receber produtos da Nicarágua e da América Central. Mas eu sugiro que os estudantes comecem a olhar um outro dado que talvez seja mais interessante. Primeiro é de importações. A Nicarágua, então, no caso, importa da China muito mais do que os 1%, importa quase 15%.
E essa importação é de insumos para a fabricação daquilo que vai ser exportado para os Estados Unidos. Isso é fundamental. E um segundo elemento que eu acho que a gente tem que olhar é um elemento mais difícil da gente encontrar, chama investimento externo direto. Quer dizer, quais são os investimentos chineses, estadunidenses ou europeus que estão sendo feitos na Nicarágua. Esse dado eu não tenho, é um dado mais difícil de encontrar, né, precisa de ir nos arquivos, os arquivos digitais hoje em dia, para a gente ver essa diversificação de verdade. Agora, na diversificação de exportações, não, está completamente relacionado ao sistema interamericano, aos Estados Unidos, mesmo depois que os Estados Unidos, eu esqueci de mencionar, recentemente promove um embargo contra a Nicarágua, depois das manifestações de 2018, e mesmo assim, continua sendo o maior parceiro comercial nicaragüense. Ótimo, obrigado, Roberto. Entonces, Alfredo, para responder, yo creo que en cuanto a las relaciones de los Estados Unidos y Cuba se mantengan sobre la base de mudanzas estructurales fundamentales en la isla, con los actores actualmente existentes, no debe haber una gran mudanza en esas relaciones, pero Cuba sí necesita de las relaciones con los Estados Unidos. Ya se probó en el 2014 que sí pueden existir relaciones bilaterales amistosas para llamarlo de alguna manera, con los Estados Unidos. Y Cuba lo necesita tanto que yo mencioné el dato de que fue el 2016, 2 años apenas tras ese reinicio de las relaciones bilaterales, fue el mayor Producto Interno Bruto de Cuba tras 15 años. Y hoy, a partir del gobierno de Donald Trump, no voy a decir que es esencialmente a partir de la política restrictiva de los Estados Unidos, pero Cuba hoy está viviendo una etapa económica difícil en la que la publicación de los datos del Producto Interno Bruto cubano del año pasado es casi hoy difícil de encontrar porque solamente se refieren a una disminución de ese Producto Interno Bruto con previsiones para este año muy discretas y que con certeza van a disminuir por causa del coronavirus. Pero Cuba sí necesita de esas relaciones y en cuanto se establezcan en las bases que fueron establecidas con el gobierno Obama, entonces creo que sí que Cuba mantendrá esas relaciones bilaterales con los Estados Unidos, lo que no es ahora en esta etapa con el gobierno de Donald Trump. Sim, bueno, muitas graças, Milagro. Inclusive, para também comentar esse mesmo tema, né, já que eu e a Milagro a gente compartilha essa angústia de pesquisa, a Milagro, como vocês viram, ela domina muito mais a parte interna de Cuba e meu foco é mais na parte interna dos Estados Unidos. Do ponto de vista dos Estados Unidos, gente, enquanto não houver mudanças, não só no executivo, mas também no legislativo americano, não tem como mudar a relação que eles têm com Cuba. O embargo americano é uma lei, ele depende de ação congressual, então de um monte de deputados e senadores americanos votarem para tirar o embargo. Então ele exige uma mudança estrutural muito mais complexa, né? Então, apesar da gente ter tido aquela esperança durante o período Obama, o Trump veio aí para mostrar para a gente que médio e longo prazo, né, Milagro? Exatamente. Do ponto de vista dos Estados Unidos. Bom, gente, já estouramos o tempo, mas eu queria ter mais tempo para ficar conversando com todos vocês sobre esse tema, também para os alunos mandarem mais perguntas, mas infelizmente a gente vai estar tendo que encerrar o evento. Eu agradeço muitíssimo a presença da Marcela, do Roberto, da Milagro, terem topado, terem feito a exposição que vocês fizeram, né? Eu acho que ela mostra como é importante a gente conhecer cada parte específica da região da América Latina para a gente tentar entender o que está acontecendo com a América Latina como um todo, né? Para a gente ver que o Brasil, que é colocado como um país que talvez seja da América Latina, talvez não seja, né? Os brasileiros, às vezes, eles ficam, mas a gente é parte. Ele está dentro de um sistema que funciona de forma integrada, de forma conjunta, né? Tudo que acontece em um país respinga nos outros de alguma forma,
dentro do nosso sistema interamericano. Então, muito obrigado, Marcela, Roberto, Milagro, e amanhã, lembrando os alunos, temos mais eventos, tá? Outra região para ser abordada, outras palestras tão boas quanto estas que a gente teve hoje. Então, vou encerrar a transmissão. Obrigado, gente.